Bom dia, nós estamos aqui na APS de Jatiuca, na presença da gerente, a Lucione, na pessoa de quem nós agradecemos a todos os outros servidores que estão aqui para participar dessa nossa reunião, essa visita técnica que nós temos feito a peregrinação por todas as APS. Essa é a 28ª APS do estado de Alagoas que nós estamos visitando e agradecemos muito a atenção de todos. No início do vídeo a gente faz um breve registro da presença dos colegas. Temos aqui a Luzia, que trabalha no MOB, agradecemos pela presença dela. Temos o Walter, temos a dona Maria Olívia, a Ioná, que nos brinda também com a sua presença, a dona Baiana, né? A dona Leilce, nosso colega Dr. Nelson, que é sempre nosso fiel companheiro nas visitas que fazemos nas APS. Temos aqui o Luiz Antônio, que está conosco. Luiz Paulo, me perdoe, Luiz Paulo. Temos a Angélica, a dona Mônica, ali João Lima, que perguntei a ele se ele era violonista, porque ele tinha um grande amigo violonista com esse nome. Muito obrigado pela sua presença. Aqui o Amadeu, a dona Tassiane e o colega que chegou agora é o Antônio. Então, nessas visitas que nós fazemos, a primeira coisa que a gente costuma apresentar é a intenção, o interesse da Procuradoria em aproximar das APS. A gente estava conversando aqui previamente com a Lucione e chegamos à conclusão de que vocês realmente têm uma grande amizade, porque a maioria aqui já poderia estar em casa, né, curtindo a sua justa aposentadoria, mas estão todos ainda fiéis à causa previdenciária e nós agradecemos muito a disposição de vocês em estarem servindo a autarquia previdenciária. E esse momento que nós estamos vivendo de grave crise, né, pouquíssimos servidores, então é muito difícil termos servidores comprometidos como os senhores. Eu tenho certeza que é por conta do trabalho bem realizado da dona Lucione, que consegue congregar e agregar a todos na equipe, né? Então, a Procuradoria tem um canal no WhatsApp e um canal no YouTube. A gente grava esses vídeos, inclusive colocamos lá. E o canal no WhatsApp a gente coloca a gerente e o substituto, né? O Walter estava lá. Se a dona Dilma quiser participar como substituta, a gente pode colocar. É só depois ela me passar os dados, ou a senhora me passar os dados. Por que a gente fala desse canal no WhatsApp? Porque ali as dúvidas de todas as outras gerências são centralizadas. E nós temos a presença de 4 procuradores, Dr. Nelson, Dr. Cariolano, Dr. Danilo, e às vezes se um servidor está ali trabalhando, né, e tem uma dúvida, e às vezes mandar um e-mail é mais, digamos assim, é mais burocrático, né, e você mandar um WhatsApp é mais rápido. Então você pode mandar ali da sua mesa mesmo aquele WhatsApp para o grupo, né, manda para a gerente e a gerente reencaminha para a gente. Por que a gente não coloca todo mundo lá? Né? Porque a orientação é sempre ter os representantes, né? Então a dona Lucione ou no caso a Dilma podem ser esses porta-vozes. Agora, se quiserem entrar em contato com o meu WhatsApp pessoal, fora do grupo, também não tem problema, né? Porque às vezes tem pessoas que não gostam de grupos grandes, né? Aí a gente respeita. Então na semana passada a gente visitou uma APS e o colega lá que era substituto não quis ficar no grupo, né? A gente tem que respeitar, porque nada disso é o quê? É obrigatório. Isso aqui é algo a mais que nós fazemos para tentar facilitar o trabalho dos colegas, né? E não tentar dar um peso ainda maior do que vocês já estão carregando. Pelo contrário, o nosso interesse é tentar facilitar o trabalho. Então, se o colega não quer participar do grupo porque está ficando muito grande, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber, digamos assim, trabalhar com essa diversidade com a qual nós temos que nos acostumar. Então, o grupo do WhatsApp, a dona Luciane já faz parte. E agradecemos muito a ela por ter aceitado esse nosso convite. A segunda coisa, e aqui eu sei que uma peça desse tamanho realmente tem uma demanda muito grande, é relacionada com a questão do E-Tarefas. O E-Tarefas foi uma ferramenta que até os próprios servidores do INSS exigiram para que o trabalho deles ficasse registrado. Porque nós tínhamos, antigamente, esses e-mails muitas vezes chegavam na caixa do servidor, o servidor passava tanto tempo ali e não se sabia depois como contabilizar esse trabalho. Então, no Brasil inteiro foi uma exigência dos servidores, porque quando você entra dentro do portal do E-Tarefas,
todo o seu trabalho está sendo contabilizado ali. Então, atualmente existe uma integração entre a Procuradoria e o INSS através do E-Tarefas. A gente manda a tarefa pelo Sapiens, essa tarefa migra para o E-Tarefas e aí dispara um e-mail para a caixa, eu acho que das pessoas que foram cadastradas dentro de cada gerência, né? E aqui, no caso, Luciane, quem é que cuida dessa parte? A senhora tem uma pessoa, um estagiário, ou mesmo a senhora? Os dois se cuidavam, se aposentaram. Você falando aí, eu dizendo, gente, eu estou em débito. Porque os dois, eu tenho 4 pessoas na seção de arquivo, 3 saíram, então 2 cuidavam das tarefas e hoje só tem uma pessoa. E no momento que você estava falando, eu já estava pensando, vou ter que colocar um estagiário, porque aí ele vai receber esse e-mail para a gente poder colocar. Como eu estou recebendo muito por e-mail, a gente está conseguindo colocar em dias pelo e-mail, mas não é tarefas, realmente eu confesso. E a gente não está acessando o E-Tarefas, mas eu vou colocar um estagiário para acompanhar o E-Tarefas. O E-Tarefas tem uma série de coisas que a senhora vai ter acesso lá. Por exemplo, eu estava conversando aqui sobre mandado de segurança, né? Quando o segurado entra com um pedido na APS, não vai tudo para o GET, né? Então, em tese, sai da sua gerência, né? Mas só que os advogados apontam como autoridade coatora o gerente da APS que o segurado deu entrada, apesar de ter saído da gerência e ter ido para o polo, né? O repositório único. E aí a gente tem falado em juízo acerca dessa preliminar, que seria a ilegitimidade passiva daquele gerente específico. Mas a justiça não tem acatado essa preliminar. Então, quando os mandados de segurança são ajuizados e normalmente, se o juiz der uma liminar, eles costumam colocar, né, um prazo. Se a pessoa não cumprir naquele prazo, aí o juiz estipula multa, né? E tem juízes que ainda são um pouco mais, digamos assim, diretos, né? Eles apontam até, inclusive, a possibilidade de uma representação por um crime de desobediência. A gente depois, na Procuradoria, a gente vai tentar desconstituir isso, né? Mas às vezes já é mais difícil, né? Então, o nosso desejo é que sempre, quando esses pedidos de subsídio cheguem através do E-Tarefas, eles possam ser respondidos até para o próprio bem-estar da autoridade, né? A senhora já tem muitas preocupações e a gente não quer gerar mais uma preocupação a mais. E, de fato, a senhora, sendo bastante cristalina, transparente, existe um certo passivo lá, mas, apesar de ser um passivo significativo, tem agências com passivos maiores aqui no estado, né? Então, o seu passivo é em torno de 800, 900 processos, mas tem agências com quase 3.000 processos. Então, a gente entende que a Previdência está realmente numa situação muito difícil, né? Então, é algo que é bom a senhora se cercar de pessoas da sua confiança que possam, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, olhar o E-Tarefas. Porque eu acredito que esse seu passivo, inclusive, seja um passivo que já é de muita coisa que já foi resolvida. Já foram resolvidos, Né? que agora está para base. Isso, o doutor Cariolano. Na realidade, Pode falar, por favor. O E-Tarefas, eu acho ele sistemazinho meio chato, né? Eu entendo que tem que capacitar alguém. E só quem capacita é a discípula. Isso. Capacita. Não é muito fácil assim de qualquer pessoa aprender, porque tem umas coisinhas como vocês. Claro. Né? E eu vou falar com a discípula para que ela venha capacitar como estagiário, até porque a pessoa que trabalha no arquivo, a qualquer momento pode se aposentar, né, Lucia? Também, né? Então, fica o estagiário, o que é que acontece? Daqui a um ano tem que capacitar outro estagiário, porque eles não ficam mais com Isso. A demanda do arquivo não só envolve isso, ela É uma demanda grande. Na semana passada nós estávamos lá na APS Monte Máquinas com a Tagliani e ela tem uma experiência lá muito exitosa. A APS dela também é muito grande como a sua e ela colocou um servidor que tem o perfil, né? E depois que ela conseguiu colocar esse servidor com esse perfil, o passivo dela realmente diminuiu muito, porque quando a pessoa tem um perfil, ela gosta de fazer daquilo, né? Então, eu não sei se seria a melhor opção, mas aí fica a cargo da sua gestão, colocar um estagiário por conta... Porque eu não tenho servidor. Ou colocar apenas um estagiário, porque às vezes o estagiário vai e vem numa velocidade muito... Mas é porque não tem mesmo servidor para colocar, vai ter que ser estagiário. Servidor, infelizmente... Não é tarefa para se você sabe. Na Venezuela, depois estava o Gervaldo. É 2 servidores E aí se aposentaram e não teve proteção. À medida que o tempo ia passando, a gente até imaginava que o E-Tarefas ficasse um pouco esvaziado, mas a gente tem tomado a informação
de que, por exemplo, o e-recursos, né, ele não migra os seus dados para o GET. Então, apesar de os procuradores já terem acesso ao GET, quando sai daquela fase inicial que vai para o e-recursos, né, as informações o procurador tem que pedir ou continuar pedindo, digamos assim, os subsídios pelo e-tarefas, a não ser que no futuro fosse feita uma vinculação ou uma integração, né? Que ainda não conseguiram, né? Exatamente. A questão é tudo em PDF, né? Seria apenas a linguagem dos dois programas, né? Isso. Aí eu acho que a Previdência, no seu devido tempo, vai estar avaliando como resolver esses probleminhas, né? Então é necessário, né? Que haja essa integração, até porque no futuro, hoje a gente ainda pode pegar um estagiário e fazer isso. Mas é essa mudança que tem, né? Cada 12 meses, mudança de estagiário, você vai ter sempre que estar capacitando alguém para poder cuidar, né, desse sistema. Aí ano passado, por volta de agosto, vieram 2 servidores da PFNSS em Brasília para fazerem um mapeamento aqui de Alagoas, porque estávamos com uma situação bem difícil. O doutor Edgar tinha sido representado por um juiz assim, né, que não entende muito da realidade, mais radical. E aí a gente foi, acompanhou ele para explicar tudo para a Polícia Federal. Só que o que aconteceu na época, que a gente conseguiu conversar com um delegado que era uma pessoa mais, digamos assim, mais tranquila, e ele reconheceu, não, realmente a questão é de ausência de recursos humanos. Mas a gente não podia ficar só com esse discurso. Então a gente começou o trabalho de visitação às APS também por isso. Porque naquela oportunidade, os 2 servidores de Brasília que vieram mapear aqui em Alagoas, eles disseram, olha, a Adcilo está, como a senhora apontou, uma situação muito difícil. Isso está registrado em ata. Os servidores de Brasília que vieram disseram que para apenas dar cumprimento às ordens judiciais, só para dar cumprimento dentro do prazo que os juízes determinam, precisaria de 13 novos servidores. Então isso só na APS ADJ. Só na APS ADJ. Agora imagina como é que seria a realidade das outras APS. Então a gente começou a fazer o trabalho de visitação de uma a uma, porque em um segundo momento, se acontecer algo parecido, a gente iria à presença da autoridade responsável com mais subsídios. Não, nós não estamos inertes, né? A gerência, em parceria com a Procuradoria, tem feito o trabalho. Nós temos visitado as gerências, as APS, né? E sempre tentando mostrar como a situação está difícil. Porque eu acho que no futuro, talvez a gente só vai conseguir sensibilizar as pessoas, como a gente está fazendo aqui, vindo em loco e mostrando, né? A gente veio aqui, a senhora com muita sensibilidade, nos mostrou que os servidores trabalham, não é porque, digamos assim, eles precisem trabalhar, já poderiam estar aposentados, mas amam a causa. Então, esse tipo de situação tem que ser exposta para o judiciário, né? Olha, não adianta, a gente não consegue trabalhar dessa forma, apenas com a dureza, né, a imposição. E a gente, graças a Deus, temos estabelecido uma parceria com os juízes federais e aos pouquinhos eles têm começado a entender um pouquinho mais da situação previdenciária. O doutor Nelson, o doutor Cariolano, o doutor Danilo, eles, juntamente comigo, nós temos planejado um evento para tentar fazer uma aproximação ainda maior dos servidores com a justiça. Então esse evento, a gente gostaria de trazer procuradores para falar sobre determinados benefícios. Isso a gente tem ouvido, né, passado pelas APS, e temos ouvido a sugestão dos servidores. Daqui a pouco eu vou querer escutar muito vocês para entender de que maneira esse treinamento poderia ser ainda mais, digamos assim, produtivo, frutífero. Porque o que nós temos ouvido dos servidores das APS que nós temos visitado no interior, e eles disseram, olha, depois que o GET foi integrado, eu recebo agora todo tipo de benefício. Então, alguns servidores estavam dizendo, seria mais, digamos assim, produtivo que eu conseguisse fazer uma filtragem, né? Eu receber só rural, eu quero me especializar em rural. Outro servidor vai dizer, não, eu quero especializar em aposentadoria híbrida, e por aí vai, né? Alguns ficar só com LOAS, né? E assim, talvez o trabalho render mais. Então, essas ideias
que têm surgido nas diversas conversas que nós temos tido, eu acredito que vão florescer quando a gente conseguir visitar as 42 APS. Aí o próximo passo é marcar esse evento. E talvez o Dr. Cariolano está tentando aproximar com juízes federais para ver se eles podem também participar. Seria interessante o juiz ver a realidade do servidor, né? Então ele vai lá apresentar a realidade da justiça, como é que eles entendem que o trabalho deveria ser feito, mas aí ter o feedback, o servidor poder chegar e dizer, olha, mas doutor, mas não é só isso, a gente vive nessa situação, e apresentar a realidade, e talvez dessa aproximação surgisse algo muito bom para nós servidores, para nós da Previdência. Então nós temos vencido os 2 primeiros pontos da nossa reunião, falar sobre o nosso grupo no WhatsApp, falar sobre o E-Tarefas, e agora eu queria dar a palavra para o Dr. Nelson, que é o nosso grande colaborador. Inclusive eu sempre registro isso porque eu acho que é uma questão de justiça, né? Dr. Nelson começou, bem antes que eu, essas visitas, né? Ele é um especialista em direito previdenciário, já com mais de uma década de experiência, e essa experiência colhida junto em mesas de audiência, fazendo conciliação em processos previdenciários. Então ele tem uma farta noção para nos abençoar essa manhã com esse seu conhecimento da causa previdenciária, e ele vai falar para nós um pouquinho sobre como a gente poderia fortalecer mais as nossas decisões administrativas. Eu fui convidado por ele, pelos outros colegas, e a gente foi para o mutirão em Santana do Ipanema, e nesse mutirão a gente aprendeu exatamente isso, né? Que se a gente não instruir melhor o processo administrativo, e essa instrução passa muito pela decisão, quando chegar lá, vamos ter que fazer o acordo mesmo, porque sem o acordo vai haver uma sucumbência muito grande para a autarquia, e a gente acaba às vezes fazendo o acordo para ver se diminui isso aí. Mas com a palavra do Dr. Nelson para nos brindar com seus conhecimentos. Obrigado, Dr. João. Primeiro, agradecer aos colegas por nos convite, obrigado pela recepção aqui na APS Jatiuca, obrigado ao senhor por nos abrir as portas. E antes de digamos assim, dialogar com os colegas, doutor, eu queria só fazer primeiro uma indagação, que eu até o senhor já me antecipou aqui no preâmbulo, mas só para a gente ter o registro. Aqui na APS nós temos alguns colegas que estão na central de análise, não é isso, senhor? Quem são os colegas? Você citou no preâmbulo, mas você poderia repetir agora? Nós temos 3 colegas, o Luiz Paulo, da Câmara Central, temos a Ana Paula, que vai sair da Lupiane, que está de licenciamento. Ok, esses 3 colegas são fixos? Esses 3 colegas. E a Isabela. 4 colegas. Eles estão fixos na central. Trabalhando aqui na APS, não é isso? Trabalhando aqui na APS. Tá, e tem mais alguns colegas que ficam alternando os dias? Ou não? Ou o restante dos colegas ficam trabalhando na Matheus também? Matheus, tem 2 dias também. A Matheus alterna dias, né? A Sheila também, né? A Sheila também. Na verdade são 6, né? Mas assim, fixos são 4 e os outros alternam dias. Nos dias que não estão na central, ficam trabalhando na manutenção de benefício, não é isso? Hoje, outros serviços. Muita coisa, com certeza a APS tem demanda para vários serviços, né? Não é só simplesmente a manutenção, é muita coisa. A reabilitação também está aqui, não é? A reabilitação está aqui, nessa agência. Não tem nem ninguém da reabilitação, porque eu acho que não está aí. Até porque ultimamente eu fiz um questionamento para o doutor João sobre a reabilitação, né? Então eu fiquei pensando. A Clécia, só seria interessante a Clécia. Ela vai sair, mas ela não está, que é representante. E a perícia médica também funciona aqui na APS Jatiuca, mas agora os médicos estão vinculados agora diretamente ao Ministério, não é isso? Não tem mais, você não tem mais ascendência sobre os peritos, né? Mas o porquê dessa minha indagação? Porque, para a gente ter uma ideia de como fazer a abordagem dessa questão da fundamentação das decisões administrativas. Na central de análise, tem de tudo, né? Ou seja, você vai ter processo de segurança especial, você vai ter processo de aposentadoria urbana, pensão por morte, LOAS, né? O auxílio já está também ainda não, auxílio não, né? Por enquanto não, mas o LOAS já está. O LOAS está. Pensão por morte, revisão já está. Revisão já está no. Auxílio reclusão também. Menos auxílio doença. Até o
A CTC, o colega estava falando também, já está no Guedes. O porquê que eu indago isso? A PS Jatiuca, ela tem um perfil de uma PS basicamente de benefícios urbanos, ou melhor, tinha, né, até então. Tinha. Hoje, com a central de análise, quem está no polo, né, ele vai receber de tudo, inclusive e muito a questão do segurado especial. Eu estava debatendo com a Luzia aqui no pré-amplo, doutor, que é uma enciclopédia viva, a Luzia aqui. Luzia é. O arquivo, né? Tá vendo? Com certeza. E aí a gente estava trocando as ideias, dialogando aqui com o colega Walter também sobre a questão do pescador artesanal, mas trazendo agora a conversa aqui de uma forma mais socializada. Uma das questões que a gente mais enfrenta no Poder Judiciário é a questão do segurado especial. Né? O segurado especial, que eu particularmente já tenho defendido, doutor João, que é a minha opinião pessoal, deveria ser um benefício contabilizado da conta da assistência social e não da Previdência. Né? Mas são questões que estão num patamar de discussão mais elevado, a coisa a nível de Congresso Nacional. Mas aqui para a nossa realidade, a gente enfrenta muito disso no dia a dia na Justiça Federal. Encontra. Só que o perfil é um pouco diferente. Quando a gente está fazendo audiência em Arapiraca, em Santana de Ipanema, ou em outros formários mesmo, a gente encontra muito a figura do segurado especial agricultor, né? Ou pescador artesanal, que é um volume bem menor, mas tem também. Já aqui na capital, nas áreas da capital, a gente, que é uma outra jurisdição, a gente vê muita gente da agricultura, mas vê também um número até maior de pescadores, por conta da região litorânea. Né? Só que é um perfil diferente, né? Já é o pescador de mar, né? Já é o pescador de mangue, né? Tem muita marisqueira, diferentemente da agreste sertão, que a gente vê muito o trabalhador rural, plantando feijão, milho, mandioca e tal, enfim, já é um outro perfil. Mas em todos esses a gente se depara com situações de muita aventura jurídica, muita fraude, muita tentativa de obter benefícios de forma indevida. Então, com a extinção de entrevista rural, a gente teve, no meu modo de ver, e é uma crítica que eu tenho, essa licença poética, doutor, para fazer, porque modéstia à parte já deu uma experiência razoável nesse meio, a entrevista rural, para mim, a extinção foi um retrocesso, né? Porque ela era um meio de você extrair elementos para poder formar convicção. E hoje, sem a entrevista, com aquele termo de declaração lá, do anexo da portaria, lá de agosto de 2017, basicamente virou autodeclaratório, né? Que inclusive nem é o próprio segurado que preenche, pode ser até uma pessoa que vai fazer por ele, ele assina ou põe o dedão, né? Então a gente vislumbra que nesse passo a gente perdeu, né, aquele contato pessoal com o segurado, né? Não tem mais entrevista, a gente não pode mais fazer aquela avaliação direta, não pode mais colher impressões do perfil do segurado para poder fazer a sua análise e a sua conclusão. Né? Então, muitas vezes a gente vai se deparar em termos de audiência com situações em que a gente vislumbra pessoas que não têm perfil rural, mas que o servidor não tem como identificar isso da entrevista porque não tem mais entrevista. Então, o que a gente sugere? A ampliação das bases de dados de consulta. Né? Porque muitas vezes a gente, em termos de audiência, a gente descobre muita coisa, entendeu? E são pesquisas simples, são pesquisas que não são bases de dados complexas de você acessar, são bases de dados abertas ao público e que ajudam muitíssimo a gente no dia a dia. Né? Eu sempre cito, né, como uma base de dados importante para a gente acessar, a primeira, para quem está analisando o benefício segurado especial ou de LOAS mesmo, né, é o próprio sistema crédito do judiciário. Né? O servidor que se depara com o pedido de concessão do benefício rural ou mesmo LOAS, o primeiro elemento que ele precisa se louvar é a própria consulta do judiciário, que é uma consulta simples. Com o CPF você não leva 30 segundos para fazer. 10 segundos você faz uma consulta com o CPF da pessoa. Cadastrado, né? Os colegas aqui estão acessando o crédito? Não, já fizemos o pedido. Gente, olha, inclusive já pedimos várias vezes, né, Val? Para cadastrar. Me passe a chave, por favor. Inclusive, na época eu era lotada no serviço de benefícios e o serviço de benefícios não tinha ninguém que fazia essa consulta. Foi pedido o acesso a mim e foi negado, dizendo que
Tem mais funcionário do INSS lá com acesso ao CRECA do que da própria Justiça. E não foi concedido. Mas essa questão hoje, desculpe minha cara, Tassiane, hoje nós temos uma parceria com o Judiciário bem mais estreita. Eu posso assegurar que os amigos vêm passando a listagem dos colegas que têm interesse. Assim, outro dia até, só abrindo parênteses, outro dia até ele estava citando, acho que na PS está mudando, semana passada um colega me indagou se era obrigatório. Não, obrigatório não é. Não existe nenhum ato, nenhuma portaria disciplinando isso daí. Mas eu acho importantíssimo. O que eu preciso dos colegas é o nome completo, a data de nascimento, o CPF, a matrícula e o e-mail. Nome, data de nascimento, matrícula, CPF e e-mail. Os colegas podem me passar essa listagem e eu já vou solicitar o diretor de secretaria para poder cadastrar os colegas que têm interesse. Nelson.fedes@gmail.com. Todos os colegas que tiverem interesse, nome, CPF, data de nascimento, matrícula e e-mail. Todos os colegas que tiverem interesse, não é obrigatório, mas eu acho que é uma ferramenta utilíssima, né? E eu sensibilizo os colegas nesse sentido. E da nossa parte, da minha parte, do Dr. João, né? Com certeza, não vai haver obstáculo nenhum em conceder o acesso, porque o judiciário não tem se mostrado recalcitrante, pelo contrário, eles têm acolhido os pedidos que a gente tem formulado. Então, os colegas que tiverem interesse, por favor, me passem, que aí a gente vai providenciar o quanto antes. Tá? Então, seria importantíssimo. Porque com certeza os colegas vão se deparar com situações de benefícios que já foram requeridos, já tiveram uma negativa do judiciário e às vezes a pessoa vai em outra PS tentar novamente aquele benefício. E se você não tiver aquela sagacidade de fazer a consulta, você vai fatalmente conceder um benefício de forma devida. Quando, por exemplo, tem um colega lá analisando o processo, você vê que ele já requeriu, você está com um processo, por exemplo, a posição da aposentadoria rural, segurado especial, você já vê que ele requeriu um benefício de outra APS há 2 anos atrás, 1 ano atrás, recentemente, você vai ver lá o OL com outra APS, você sabe que provavelmente aquele benefício já foi judicializado, entendeu? Então, assim, doutor, mas é muito processo, eu não tenho tempo de ver todos, mas existe alguns critérios que você pode adotar. Um filtro, né? Quando você vê que, por exemplo, a pessoa já requereu um benefício anteriormente, é quase certeza que ela já tem judicializado aquilo ali, né? Assim, em sendo possível, o ideal seria consultar em todos. Mas, caso não seja, os colegas tiverem que eleger algum critério, poderia ser um deles, entendeu? Identificar se a pessoa já requereu de outra APS, entendeu? Agora, na medida do possível, se em sendo viável, pesquisar em todos, você ficar com a tela do crédito aberta, você pega o CPF da pessoa, joga ali, copia, cola, vai ver se tem algum processo. Eu sugiro também, né, em sendo viável, em sendo possível, consultar o do cônjuge, porque não é incomum a gente pegar situações em que, eu deve relatando aqui no preâmbulo, em que colegas em mesa de audiência, tanto eu quanto os colegas procuradores, se deparam com benefícios que são postulados em juízo. Às vezes a pessoa não tem nenhum perfil de agricultor, a pessoa não tem conhecimento das leis do campo, tem documentação emitida fora do estado, tem às vezes um sotaque nitidamente paulista, né? CPF de eleitor, carteira de trabalho, RG emitido de São Paulo, morou a vida toda lá naquele local e retornou aqui na cidade, para o estado, para dar entrada no benefício rural. E aí quando a gente vai ver, o cônjuge já está com o benefício habilitado, né? Então, esse benefício, em vez de ajudar na concessão daquele pleito que está sendo formulado em juízo, ao contrário, aquela situação demonstra que houve uma fraude, né? Então, com a sentença do juiz julgando improcedente aquela postulação judicial, eu vou mandar revisar o cônjuge. E não, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já entrei com o móvel para fazer esse tipo de análise, né? Há casos muito pitorescos que a gente se depara em vezes da audiência. Eu posso citar um aqui de um sujeito que morava lá na cidade de Maravilha, no sertão alagoano, e esse sujeito ele tinha uma atividade como construtor não, ele era dono de uma loja de material de construção e político também, né? Então, eu desconfiado que aquele sujeito não tinha perfil de rural, eu fiz uma pesquisa, né, na base da Receita e descobri que
que ele era titular de uma empresa, uma pessoa jurídica e tal, chamada Hélio Ferraz, alguma coisa assim. E aí, por uma certa fagulha que me deu, eu fui pesquisar na base de dados do TSE, né? Porque ele me disse que já tinha sido candidato a vereador, alguma coisa assim e tal, no depoimento. Quando eu fui consultar na base do TSE, estava lá ele como candidato a vereador, e tinha lá postado o mesmo nome que ele usou para a urna, era o nome da empresa que estava mantido o nome dele, e apresentou lá o patrimônio dele, não é verdade? E aí, mais ainda, eu resolvi fazer uma consulta no Google Street View, não sei se os colegas conhecem essa plataforma, que é aquele veículo da grande multinacional Google que sai retratando, retirando fotos dos ambientes. Quando eu fui olhar, o endereço dele estava declarado lá no CNIS, e ele disse que era o mesmo da empresa e mais, tinha uma caminhonete na frente da loja dele. A caminhonete que pouco antes eu tinha perguntado se ele ainda tinha aquela caminhonete, porque ele disse que já tinha vendido há muito tempo. E era a caminhonete que ele usava para fazer entrega na empresa dele. Entendeu? Então, e a esposa dele já estava recebendo um benefício rural. Então, o que é que eu fiz? Eu aguardei essa necessidade juíza, com todos aqueles elementos, eu passei por MOB da MES para revisar o benefício daquela senhora. Porque se o regime de economia familiar estava infirmado, né, por conta da comerciante do ramo de ferragem, né, já tinha mexido com transporte de areia, de carvão, isso tudo eu fui apurando nas perguntas e também no documento. E aí, complementando com a pesquisa na Receita, com a pesquisa no Google, com a pesquisa no TSE, então a gente juntou esses elementos, formamos convicção que aquele caso era um benefício devido e mandei revisar a aposentadoria da esposa desse cidadão. Aí, nessa linha de pensamento, eu cito outras partes de dados que a gente consulta. Além do CRETA, que eu acho que é imprescindível para quem está trabalhando com concessão, eu cito também o portal da transparência, né, tanto do AL Previdência do Estado de Alagoas, quanto dos municípios. São links em que você pode identificar a remuneração de servidores públicos. Eu já tive casos também de mandar revisar o benefício, mas esse não foi no judicial. Esse foi uma pessoa que, sabendo da minha atividade como procurador, me trouxe esse fato, que um cidadão que recebia um benefício assistencial como idoso, ele era um militar da reserva da PM do Estado de Alagoas, né? Mas aí você pergunta, mas o vínculo não estava lá no CNIS, como é que o servidor concedeu? Eu vou explicar. O cidadão tinha 2 NITs, e os NITs não estavam velados, porque no NIT onde foi habilitado o LOAS, estava o CPF dele, o NIT estava completo, então o cadastro dele estava perfeito. No outro NIT, onde estava o vínculo com o Estado de Alagoas, não estava velado, porque não tinha CPF. Né? Aí eu levei esse caso para a gerente da APS, conversei com ela, nós mandamos o ofício para ela de Previdência, voltou a resposta, identificando que era a mesma pessoa. Só que antes disso, eu tinha feito a consulta no área da Previdência, coloquei o nome do camarada lá, apareceu lá o vínculo dele, a remuneração mais de R$5.000 e o CPF criptografado. Com o nome dele, eu fiz a consulta no Pleno, o CPF dele, os números que estavam aparentes bateram, o nome igual, então a gente tinha quase certeza que era ele, só precisava da confirmação do área de Previdência. Quando voltou, a gente identificou que era a mesma pessoa. Ou seja, numa consulta de LOAS, dessa, há casos de pessoas que buscam a concessão de benefício, não é só no rural não, no outros também, pessoas que são servidores públicos, estaduais, municipais, e até um colega citou, doutor, lá na PS Tabuleiro, até no servidor federal, já postulou um LOAS, recebeu durante um determinado período de tempo e foi identificada a fraude. Então, se a gente não consultar esses benefícios, eu sei que é difícil, porque eu sei que os colegas são muito exigidos, tem muitas metas, entendeu? Mas eu estou colocando uma semente para que os colegas, na medida do possível, e puderem acessar, vão fortalecer com certeza as suas decisões. Porque o portal de transparência, tanto da União, do Estado e de muitas prefeituras, ao contrário do que a gente possa imaginar, a maioria das prefeituras tem portal de transparência e estão atualizados. Eu já consegui ganhar vários processos em mês de audiência, juntando consulta ali na hora, né? Mostrando para o juiz que tinha núcleos familiares, servidores públicos, municipais e estaduais, recebendo quantias elevadas que desconfiguravam a essencialidade do labor agrícola para a manutenção do núcleo familiar. Mas você pode perguntar, doutor, mas é essa atividade em regime individual, o cônjuge
cônjuge pode ser até um juiz de direito, pode ser até um magistrado, que não tem problema. Se a pessoa exercer individualmente, mas não é assim. A própria justiça, Walter, só complementando, tem esse entendimento de que o critério deve ser a essencialidade do labor rurícola, entendeu? Você pode estar exercendo a sua atividade em regime individual. Se o seu cônjuge, por exemplo, for um servidor público, se receber um salário mínimo, muitas vezes eu faço acordo em mesa de audiência, porque a atividade rural, ela é essencial. Mas se você tem uma pessoa que recebe esse benefício, como um militar, por exemplo, recebe R$5.000 como militar da reserva, num caso hipotético, que não é tão hipotético, eu já me deparei com várias situações assim. Nesse caso, mesmo que a pessoa exerça, o cônjuge, a mulher desse camarada, exerça a atividade como em regime individual, mas ali não está caracterizada a essencialidade do labor rurícola. E não é um entendimento só nosso, a justiça tem entendido dessa forma. É a jurisprudência da Justiça Federal que sufraga esse entendimento. Né? Num caso desse, com a consulta no portal de transparência, a gente resolve uma situação em que a gente tem uma aventura jurídica, uma fraude de uma pessoa que vai lesar o patrimônio público e a sociedade. Mas, Walter, você ia fazer uma colocação. Uma ideia, nós temos vários sócios na previdência hoje que a quantidade em relação ao tempo antigamente é enorme hoje, né? A gente poderia até sugerir a criação de um software de pesquisa. Ótimo. Nesses portais todos, automaticamente, já ganharia tempo, né? É o que hoje no meio jurídico está chamando de inteligência artificial, Walter. São chamados popularmente de robôs, né? Mas não é um robô tipo Android da ficção científica, não. É um software que ele acessa as bases de dados e ele vai puxando automaticamente aquelas consultas e juntando nos órgãos, vai juntando, entendeu? Não só o sistema CRETA, que pode ser uma consulta automatizada. O único óbice para esse software é só se houver aquele tipo de consulta que se chama CAPTCHA, né? Que você precisa digitar os caracteres. Só essa dificuldade. Mas não tendo isso daí, né? Essas daí teriam que ser feitas manualmente. Mas as outras consultas que não vão precisar desse código de validação, elas podem ser feitas automaticamente por software. Isso pode ser feito no site, na plataforma da Justiça Federal, que é o sistema CRETA. Pode ser feito também na plataforma do MEI, né, que é o segurado, o microempreendedor individual. Eu também já consegui várias improcedências, identificando situações de pessoas que tinham, ou a própria pessoa ou o seu cônjuge, que exerciam uma atividade como microempreendedor individual. Além da plataforma dos portais de transparência, da União do Estado Eleitor e dos municípios, uma plataforma do Tribunal Superior Eleitoral, onde a gente pode acessar os dados do título de eleitor do indivíduo, né, para saber onde é o domicílio eleitoral. A plataforma da Companhia de Eletricidade, né, antiga Eletrobras, onde a gente pode ver endereço, e no caso, essa é uma experiência do Dr. Cariolano. Na consulta no site da antiga Eletrobras, foi identificado um cidadão, nesse mutirão do setor de Ipanema, o Dr. João, com certeza vai desse caso. Pelo CPF, né? Pelo CPF, nós identificamos que esse camarada, que se dizia agricultor lá em Dois Riachos, tinha um apartamento aqui no bairro do Pinheiro, exatamente no olho do furacão, onde está havendo um problema, né? Então esse sujeito, ele exercia uma atividade como trabalhador urbano, tinha esse imóvel urbano aqui na cidade e tinha filho fazendo faculdade, ou seja, uma pessoa que não tinha perfil rural nenhum, entendeu? E nós conseguimos, nesse caso como o médico do Dr. Cariolano, conseguiu uma improcedência nesse caso aí. Aí a gente sugere a consulta no CRETA, no portal de transparência, no MEI, que é uma plataforma importantíssima, eu vou passar esses links para os amigos, no Tribunal Superior Eleitoral, para verificar onde a pessoa tem domicílio eleitoral. Outra plataforma importantíssima para a consulta, que a gente pode citar, o TJ de Alagoas, para às vezes a gente pode verificar algum processo que a pessoa já teve anteriormente, né? Vou até citar um caso pitoresco de um cidadão jovem que estava pedindo um auxílio de doença na Santana do Planeta, e ele só tinha sofrido um acidente de motocicleta. E eu, desconfiado que aquele sujeito não era segurado especial, não era agricultor, pesquisei no site do TJ. E aí lá apareceu um processo penal que ele estava respondendo por receptação. E aí eu, assim, deu aquela centelha, eu entrei por certificação digital e baixei o processo. Quando eu fui identificar, tinha lá o auto de prisão em flagrante. Esse jovem foi preso
porque ele estava, segundo a acusação, não fui eu que estou dizendo, foi o delegado de polícia, ele foi preso por receptação porque havia várias motocicletas dentro de uma oficina mecânica que funcionava dentro da casa dele. Então, um sujeito desse, que vem para a justiça dizer que trabalha na roça e que foi preso por acusado de receptação porque tinha uma oficina mecânica e motocicleta dentro da sua residência, com certeza não é segurança especial. Né? Então, são casos dele, como esse, que nos estimulam a gente divulgar essas plataformas. Além do CRETA, do MEI, do próprio site do TJ, né? do portal do TSE, tem uma outra plataforma dentro do TSE que é o Divulga Candi, né? que é onde você encontra as candidaturas, né? Os candidatos que disputaram os pleitos. Então, certa feita, eu estava em mesa de audiência, me deparei com um sujeito que tinha sido vereador, exerceu a vereança durante 4 mandatos, né? Num determinado município. E eu fui lá consultar no Divulga Candi, coloquei lá o nome dele, apareceu o nome, foto e o nome de urna. E lá a gente encontra a profissão declarada, é claro, vocês não vão fazer isso em todos os casos. Mas quando você desconfiar que o sujeito tem um envolvimento político, lá vai ser uma plataforma onde você vai encontrar a profissão do sujeito e o patrimônio. O patrimônio que ele declarou para a justiça. Então, esse sujeito foi candidato em 2004, 2008, 2012, 2016. Então, cada consulta que eu ia fazendo no Divulga Candi, o patrimônio dele ia dobrando. Começou com 100, depois foi para 200, 300 mil, estava quase 500 mil na última eleição. De empresa, caminhão, veículo novo, 0 quilômetro, quase 500 mil reais de patrimônio. Um sujeito desse, naturalmente, não é segurança especial. Além do exercício da vereança, onde ele já tinha uma remuneração, embora o exercício do mandato como vereador, por si só, não implica a sua desconstituição da sua condição de segurado, não é pelo exercício da vereança, entendeu? Mas foi nas candidaturas dele que eu fui buscar o patrimônio. Então, o sujeito desse já tinha um patrimônio elevado antes de ser vereador. E quando foi exercido, o patrimônio foi se ampliando cada vez mais. Uma situação dessa, a juíza federal, naturalmente, que acolheu nosso pleito e julgou improcedente. No caso desse, ele condenou o sujeito por liquidação de má-fé, porque ele estava nitidamente aventurando um benefício que não tinha direito. Então, nesses casos aí, é uma plataforma que ajuda muito. Né? Eu citei também o Google Street View, que é uma plataforma interessante. É claro, pode-se, esse é com vocês não vão ficar usando de forma discriminada. Mas quando você tiver uma desconfiança que a pessoa não tem perfil, até pelo histórico de vida, tirou o documento de São Paulo, você não tem mais entrevista, mas você tem nada. Documento emitido de fora, às vezes o cônjuge já tem um benefício urbano, alguma coisa assim. Em alguns casos, algumas hipóteses, talvez valha a pena. Coloquei no Google Street View e fui identificar um determinado estabelecimento comercial que até estava na base de dados da Receita no nome de uma senhora lá em Santana de Ipanema. E quando eu fui verificar lá na plataforma do Google, estava lá a fachada do imóvel, estava lá uma atividade residencial em cima, né, a casa da senhora no primeiro andar, e embaixo era um supermercado. Aí tinha lá Xerox, tinha lá uma plaquinha. Disso tudo dava para ver na foto do Google. Plaquinha Xerox, correspondente bancário, Pago Fácil, vendedor de chip da TIM, Oi, Claro, Vivo. Né? E tinha lá mercado e bar, entendeu? E a senhora, e para os senhores, os colegas aqui, estava lá na frente a senhora com a vassoura varrendo a calçada do estabelecimento. Então, para quem dizia que não era proprietária, que ali foi só alguém colocou o imóvel, o estabelecimento no nome dela, ali estava uma prova eloquente de que ela não só exercia atividade comercial, como aquele comércio dela não era uma simples bodega, como se fala popularmente aqui no Nordeste. Era um local que funcionava como copiadora, correspondente bancário, correspondente de empresa telefônica, supermercado e também era um estabelecimento que funcionava como bar. E mais, a foto da senhora lá na frente, denotando que era varrendo a calçada, denotando que ela realmente estava exercendo atividade comercial. Né? É uma plataforma utilíssima, que mais de uma vez eu já consegui improcedências em mesa de audiência. Né? A plataforma da Eletrobras, né, a Equatorial, também é muito útil, e a plataforma do Detran, que eu citaria também para os colegas. Quando muitas vezes a gente desconfia que o sujeito tem um perfil de urbano,
E às vezes a pessoa até nem faz questão de esconder. Eu já peguei um processo de segurado especial que a pessoa chega lá com a carteira de motorista como um documento de identificação. Você já vê lá, categoria A e D, por exemplo, ou A e E. Aí eu vou lá no site do Detran, consulto. Certa feita, eu encontrei um caso, em vez de audiência também, que o sujeito estava dizendo que era agricultor de economia familiar. E ele disse, eu disse, não, mas o senhor não tem habilitação aqui, ó? O senhor tem, inclusive a habilitação do senhor está... Tem consta que o senhor está habilitado para atividade remunerada. Não, doutor, mas eu nunca exerci não. Isso daí eu botei como botado, não precisa disso não. Nunca exerci isso não. E mais, os colegas sabem que hoje em dia, para obter uma categoria D ou E, você tem que fazer um exame toxicológico, né? Então é um exame caro. Você renovar uma CNH, né? Não é barato, ainda mais no exame toxicológico. Então você observa que uma pessoa que vai renovar uma CNH com frequência, que tem uma categoria alta, né? Categoria D ou E, né? E que ainda tem que pagar o valor do exame toxicológico, ela tem uma outra fonte de renda. Então, quando eu fui mostrar na plataforma do Detran, muito embora o cidadão negasse em vez de audiência que nunca tinha exercido, tinha lá constatado uma multa lavrada pelo DR, porque na rodovia tal, fulano de tal foi flagrado exercendo atividade de transporte ilegal de passageiros de forma remunerada. Então, a prova eloquente de que aquele sujeito não era segurado especial, e sim contribuinte individual, que exercia a sua atividade como transportador alternativo, vamos chamar assim, estava lá, mesmo que ilegalmente, estava lá com uma autoridade pública que lavrou uma multa e estava na plataforma do Detran. Se a gente não tivesse consultado, nunca teríamos descoberto que esse sujeito, apesar de ele negar que a prova eloquente estava lá, na plataforma do Detran, a multa aplicada pelo exercício da atividade ilegal, né? São N situações em que a gente, como eu costumo dizer, ampliando as bases de dados, a gente consegue uma decisão mais fundamentada. Mas não é só para negar benefício, não. Às vezes para conceder também. Quando você vai lá no CRETA e observa, por exemplo, um salário de maternidade que a Procuradoria fez um acordo anteriormente, não que necessariamente, obrigatoriamente, você vai conceder do segundo filho. Mas ali já vai ser como início, digamos assim, de convicção, porque, olha, os benefícios de salário de maternidade, infelizmente, a ADJ ainda não tem condições de implantar e deixar no sistema registrado. Mas, e também, às vezes, auxílio doença quando não tem implantação, quando é só retroativo. Mas, às vezes, você indo lá no CRETA, você vai encontrar subsídio também para conceder os benefícios, reconhecer direito. Às vezes, a pessoa já teve o período reconhecido, por meio de um acordo celebrado judicialmente, às vezes está até no período de graça, entendeu? Está no período de graça, mas só que não está no sistema. E às vezes o servidor vai lá e interfere. Se ele consultar na base de dados do judiciário e ver lá no crédito que a pessoa já recebeu o benefício, não teve, foi só um retroativo, não teve implantação. Mas, contando os 12 meses, a pessoa está no período de graça, né? E a API sendo aprovada, ali é caso de concessão de benefício. Às vezes a pessoa recebeu um salário de maternidade, está lá. Você projetando o período de graça para frente do salário de maternidade que foi concedido judicialmente, a pessoa teve uma incapacidade, também é o caso de concessão de benefício, né? Ou às vezes um salário de maternidade anterior, que, como eu disse, não necessariamente vai ser concedido em todos os casos, mas você avaliando os outros elementos, você tem lá um contrato de rodar, que já foi do primeiro filho, já era um contrato contemporâneo. Você vê lá, às vezes o marido já recebeu um auxílio de doença, uma época, o companheiro, pai da criança, e a pessoa já teve reconhecido judicialmente, um acordo da Procuradoria, um benefício que está lá no crédito, embora não esteja no sistema, mas você junta no processo administrativo e vai formar um elemento de corrupção para conceder os benefícios. Porque a Procuradoria Federal, órgão da AGU e a Previdência Social são duas instituições que devem caminhar para e passo, irmanadas, né? São, como eu gosto de dizer, duas faces da mesma moeda, não é verdade? Então, a atribuição da Previdência Social não é negar benefício a ninguém, é concessão de benefício e reconhecimento de direito. Assim como a lei também faz, para quem tem direito, para quem tem direito. Para quem não tem, tem que ser deferido mesmo, agora de forma fundamentada. E para conceder, quando é o caso, também de forma fundamentada, para dar segurança do risco aos colegas, né? Para dar respaldo, e nisso a Procuradoria vai estar sempre de mãos dadas, porque nós viemos aqui, doutor, não é com o intuito correcional, é com o intuito de congraçamento, de nos irmanarmos e nos proteger, nos acolhermos mutuamente. Porque aqui na Procuradoria Federal, órgão da AGU, doutor João, sabe que vocês têm amigos, pessoas que estão aqui com as mãos estendidas e com um abraço amigo, com respeito, com carinho para acolher os colegas. Da nossa parte,
pode esperar os melhores votos e ações concretas, porque, como eu costumo dizer, a AGU e a Previdência Social são irmãs umbilicalmente ligadas, e disso nós não podemos fugir, e é nossa obrigação, nosso dever. Muito obrigado, colegas. Realmente, essa palavra do Dr. Nelson aí é interessante, o finalzinho da fala dele. Nós chegamos em uma determinada APS, como não tivemos autorização, nós não colocamos no ar, mas quando chegamos lá, a gerente estava sendo assediada moralmente por um segurado. Na verdade, ele nem era segurado, ele era um procurador, e a situação estava realmente, porque com dois agentes externos da agência, ele continuou por quase meia hora de pressão psicológica para ter o suposto interesse dele atendido. E até no caso, eu como procurador, entendo que ele teria realmente direito, só que não agindo daquela forma, não tratando o servidor público daquela maneira. E na oportunidade a gente falou para a gerente isso: olha, se a senhora precisar da nossa ajuda, represente, coloque no papel, encaminhe para a gente que a gente dá seguimento. Porque muitas vezes vocês estão aqui na APS, né? Os médicos também, a gente uma vez estávamos na gerência e o sindicato dos médicos, dos peritos, foi lá para pedir ajuda, porque os médicos também têm uma sede moral muito grande, né? O segurado chega e quer de qualquer maneira o seu direito, e às vezes até agindo com violência, seja ela física, seja ela psicológica. Então esse tipo de atitude a Procuradoria também está lá para, na medida das nossas possibilidades, ajudarmos, né? Se sintam realmente acolhidos, e nesse sentido estamos à disposição de vocês. Agora eu acredito que nesse momento agora seria interessante abrir a palavra para quem tiver algum tipo de dúvida, se a gente puder ajudar, né? Se a dona Luciane tiver alguma coisa para colocar, os outros colegas, é o momento, fiquem à vontade. A gente observou que o gap é o futuro, é o controle, né? Veio para ficar. Agora, nós notamos que a deficiência e o aperreio dos funcionários, principalmente no início, com o equipamento, né? Principalmente até a internet, e deixava aquele sufoco, até parar, o sistema caiu, o outro sistema caiu e tudo, download, né? Uma coisa que a gente requisita muito isso, e não viu no seu retorno, melhorou aqui, por exemplo. Nós tínhamos 1 mega, 2 megas dedicados. Que ainda é tímido, né, Valdo, esse link, né? Aí criaram o tal do Async para poder os arquivos serem transmitidos à noite. Mas isso atrapalha. Principalmente, eu acredito que em 50% do nosso trabalho é prejudicado em virtude dessa rede, dentro da rede, né? Seria principalmente agora a necessidade de atendimento mais rápido, né, ao público, isso atrapalha demais. Nosso colega Dr. Cariolano, né, no início do trabalho ele fez um formulário, e a gente acabou nem trazendo mais ele de modo físico, mas se o servidor tiver interesse, nós vamos preparar a ata e vamos mandar esse formulário em anexo, que é um formulário com algumas perguntas, né? O que você acha que pode ser feito para melhorar a sua condição de trabalho, né? E a gente disponibiliza isso para o Dr. Edgar, para o Deraldo. De repente eles podem, dentro das possibilidades da realidade da gerência, verificar essas necessidades que algumas agências, porque eu acredito que uma agência como a de Jatiuca, por ser uma agência com um número de servidores muito alto, né? Pelo que nós vimos hoje é maior. Eu falei lá com a Tagliani, ela disse que tinha 40 e poucos lá. A senhora me falou que tem mais de 50, né, aqui. Então eu acho que talvez a sua agência seja a maior em termos de matéria humana, de recursos humanos, né? Que é a coisa mais importante na Previdência nesse momento. Então, é uma... Temos um sistema nosso que diz a capacidade das APS, em termos de velocidade, para ele ser atendido, você vê que tem 20 megas. Eu acho que até você já sofre também por poder baixar arquivo e tudo mais, né? Quanto mais com 2, né? Isso. São 2 megas. No interior, né, Paulo? O interior tem menos de 1 mega, né? É 512, né? 512, infelizmente, é o melhor. Mas numa APS desse tamanho, 2 mega ainda é muito pouco. É muito pouco. E são 50, no mínimo 50 terminais. Foi recente, né, Paulo? Eu saí até aí, para ter uma noção de formato, eu saí até procurando pessoas que estão em manutenção para achar aquele carro, né? Aquele HDMI para poder colocar, né?
nas máquinas agora, uma licitação agora que vai chegar. Walter, já que o amigo tem uma certa intimidade com a TI, seria interessante depois a gente fazer uma aproximação com os colegas lá da PayPal, que eles têm já uma certa expertise nessa questão da consulta ao CRETA, né? Que eles já têm software que faz essa consulta, põe lá o CPF da pessoa. Agora, é claro, teria que ver como é que a gente poderia tentar adaptar isso, talvez avançar um pouco mais, mas talvez a ideia já possa ser compartilhada e se criar talvez um software para fazer essas consultas no CRETA e já juntar isso nos processos administrativos. Eu vou conversar com os colegas lá da PayPal, que tem mais intimidade com esse ramo, e ver em que medida a gente pode fazer essa aproximação. Eu até convido o Walter, se tiver interesse, se puder, de acompanhar um dia para se inteirar, quem sabe com a colaboração do Walter e de outros colegas também se produzir, que tem uma certa desenvoltura em tecnologia da informação, pegar essa ideia que já é feita na PayPal, trazer aqui para a Previdência e tentar multiplicar isso, adaptando, claro, porque certamente vai precisar de algum tipo de adaptação, que não é a mesma plataforma, mas em sendo possível, né, a gente criar essa consulta automática ao CRETA, que já traria o número ou pegaria o número do CPF do segurado, faria a consulta do CRETA, juntaria no processo administrativo, e aí possivelmente a pessoa, o servidor que fosse fazer análise, caso identificasse a necessidade, faria uma consulta manual apenas do cônjuge, mas a consulta do segurado já estaria lá, já disponibilizada. Eu até convido o Walter e faço esse apelo, se um amigo tiver interesse, para a gente fazer essa aproximação. Tá certo? Mais alguém tem alguma dúvida ou alguma colocação? A Luzia certamente tem muita pergunta. Não, mas eu abro primeiro demais, porque eu tenho aqui 6 itenzinhos que eu gostaria de tocar. Mas Eu fique à gostaria vontade só de primeiro. saber o seguinte, porque normalmente, não, de forma obrigatória, os meus processos, particularmente, eles terminam com um despacho fundamental. Aqui, tudo bem, a gente recebeu uma orientação para fazer algumas consultas que eu considero válidas. Também a minha história dentro do INSS foi no móvel, certo? Como dentro do processo administrativo previdenciário, dentro de normativos que, por exemplo, vinculam determinadas consultas ao segurado especial, a gente pode encaixar uma negativa, fundamentar uma negativa com base nessas consultas. Eu me lembro que, quando eu entrei, houve uma denúncia de um processo de BPC, certo? E realmente na época, né, assim, com aquela coisa do MOB e tal, eu fui fazer uma consulta ao Google e descobri que essa requerente, essa titular de BPC, ela é dona de um terreno aqui no estado, aqui na capital, avaliado em R$1 milhão. Contudo, de maneira equivocada, antes mesmo de mandar o contraditório ampla defesa, né, na época que eu estava recém-chegada, eu fiz a suspensão do benefício. Independente, a fundamentação para a reativação não foi a falta de ampla defesa. A fundamentação para a reativação foi que um terreno de R$1 milhão não significa renda. De onde que veio essa fundamentação? Esse processo é um processo que é de lá da hora. Exatamente de onde eu não tenho assim Mas foi mais. judicial? Eu lembro. Foi judicial? Sim, a reativação foi judicial e o processo ele é mantido, não sei se ainda é mantido no tabuleiro. Então, é por isso que eu me preocupo com relação a essas consultas. Considero válidas com certeza, né? Até eu costumo brincar que a minha alma é do móvel. Eu hoje faço outros serviços, mas a minha alma é do móvel. Então, assim, como a gente fundamenta uma decisão nessas consultas? O que é que ocorre? A própria jurisprudência, eu acho que seria a pedra de toque dessa fundamentação. Porque o que é que acontece? Claro, a decisão judicial existe para todo mundo. Né? Nesse caso concreto que você está citando, um entendimento do julgador isoladamente determinou um restabelecimento de benefício por entender que um imóvel nessa magnitude não seria renda, né? Mas hoje a realidade judiciária está se alterando muito, né? Aqui, claro, quando você está não com qualquer mulher, mas aqui na decisão judiciária de Alagoas a gente tem o perfil do magistrado, né? A gente sabe qual é o magistrado mais rigoroso, qual é o magistrado mais, digamos assim, benevolente, né? Isso daí a gente avalia pelas decisões, né?
Então, mas até o magistrado mais benevolente já estão endurecendo o seu critério de análise. Né? Até porque é uma tendência natural. Hoje em dia, o próprio Poder Judiciário, que já, digamos assim, pelo gigantismo, né, e pelo papel constitucional que o Judiciário tem, o Judiciário avançou em muitos aspectos, né, até mesmo no controle das políticas públicas. Mas até o próprio Poder Judiciário, que tem autonomia administrativa e financeira, está sofrendo os efeitos dessa situação de restrição orçamentária. Isso daí é fato, né? Isso é fato. Não é segredo para ninguém que o Judiciário hoje em dia já está sofrendo com a falta de orçamento para pagar as perícias judiciais. Né? Em 2017, o orçamento para pagar as perícias encerrou em outubro. Né? Em 2018, encerrou em agosto. E esse ano dizem que nem em agosto chegará. Né? O Judiciário tem saber ser de que a concessão indiscriminada de benefícios previdenciários e assistenciais só tem estimulado mais e mais o demandismo, né? Como eu gosto de chamar. Né? E você provocar o Judiciário buscando, muitas vezes, no volume, né? Você obter isso. Você vai ter uma vez, tentar outra, até conseguir um que lhe dê o benefício. O Judiciário já está combatendo isso. Hoje os julgadores já têm outro perfil, mesmo aqueles mais benevolentes têm endurecido seus critérios de análise. E eu posso colocar para você, Tassiane, que numa hipótese desse caso concreto que você está trazendo hoje, talvez o resultado fosse diferente. O momento, né, doutor? Com certeza. O momento que o país está vivendo, doutor, altera a cabeça do julgador. Porque, mas o julgador vai decidir de forma técnico-jurídica. Não é bem assim. O julgador elege vários critérios, não só o critério técnico-jurídico para decidir. O nosso sistema é baseado nas decisões judiciais no livre convencimento motivado. Exatamente, perfeito. Então hoje eu posso garantir que muito provavelmente o resultado seria diferente. Hoje, se você for pesquisar na jurisprudência do Juizado Especial de Alagoas, na turma recursal, inclusive na própria TNU, né, esses casos que evidenciam, que denotam sinais de riqueza, hoje em dia tem sido interpretado de outra forma. Então, para isso. Mas, se os colegas se sentirem mais à vontade, podem formular uma consulta à Procuradoria, e a Procuradoria vai responder formalmente em que medida essas consultas podem ser utilizadas para fundamentar. E, tanto da minha parte como do Dr. João, vocês terão todo o respaldo. Se você precisar, num processo administrativo, olha, doutor, estou em dúvida nisso aqui, ó, a pessoa tem esse patrimônio aqui, a pessoa tem veículo registrado em seu nome, ou ela tem uma empresa registrada em seu nome, ou ela foi candidata e tem um patrimônio declarado na Justiça Eleitoral. Esse caso aqui, eu posso interferir com base nisso? Faça a consulta para a gente vai responder. Né? O seu e-mail, doutor Nelson, sempre... nelson.felix@gu.gov.br. Eu estou à disposição. Se quiserem formular uma consulta genérica, nós estamos à disposição. Mas se quiserem fazer consulta em caso particularizado também estamos à disposição. O respaldo, eu posso lhe dizer, Tassiane, já está na própria jurisprudência. Mas se você quiser e precisar de um amparo nosso, de um parecer da nossa parte, nós estamos à disposição sempre. No meu entendimento, eu acho que a gente precisa, por quê? Porque o normativo interno ele é bem fechado. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho um memorando que diz que para segurado especial eu tenho que consultar a DAP ou o MDE, né? O site, o MTE, aliás, para saber se tem pescador ou agricultor, no caso, e outras bases governamentais ele abre, certo? Outras bases governamentais, mas a minha preocupação é, tipo, de repente eu pego um pescador que tem um carro ou que tem uma multa que foi por transporte irregular. E aí foi candidato, que tem um patrimônio forte declarado, ou que declarou outra profissão lá na Justiça Eleitoral que não o pescador, por exemplo. Pronto, aí assim, então, como é que a gente vai, dentro do processo administrativo previdenciário, dizer, olha, eu vou indeferir porque eu consultei o TSE. Tá, mas você consultou o TSE com base em quê? Porque o memorando, ele diz para você consultar a DAP. Então, por exemplo, então você consultou o MTE com base, o TSE com base em quê? Aí é justamente isso que eu reforço, eu acho a consulta super válida. Eu lhe dou a resposta. Você vai fazer essa consulta respaldada na Procuradoria. É a orientação da AGU, que tem a função constitucional de prestar a consultoria, o assessoramento jurídico do Poder Executivo. Entendeu? A IEM, o normativo de vocês, ele não é superior à Constituição. A Constituição é quem dá esse respaldo.
eu falo isso com muita tranquilidade e com muita fluidez para os colegas, que não querem se arvorar de ser o suprassumo de nada, doutor. Como eu disse, nós estamos aqui entre amigos, né? E a Procuradoria tem esse papel constitucional, está lá na Constituição. Quem vai dar o assessoramento e a consultoria do Poder Executivo é a AGU, e os colegas, em qualquer hipótese, podem nos fazer essa consulta, que nós vamos responder e vamos dar um respaldo para você. Porque memorando nenhum está acima da Constituição. E essa questão, assim, é até difícil para o servidor entender, porque você não é obrigado a ser formado em Direito, né? As carreiras do INSS, elas exigem formação superior. Podem até ter, doutor, mas não necessariamente. Exatamente. Então os colegas recebem um treinamento e muitas vezes o treinamento ele é baseado numa realidade que já hoje se encontra em franco descompasso com a própria jurisprudência e a própria noção, digamos assim, do ordenamento jurídico. E essas nossas aproximações, seja feitas através dessa visita em loco, né, como aqui reforçando a ideia que nós queremos fazer de um evento maior, com a presença dos juízes, com a presença dos procuradores federais. A gente está até pensando em algumas pessoas que já têm uma influência muito grande dentro da autarquia, alguns concessores de longa data, alguns gerentes que tenham muito a contribuir também, poderiam ter voz para apresentar as suas angústias, as suas inquietações. E é exatamente isso que a Procuradoria está tentando fazer agora, né? Isso não é uma coisa minha, nem do doutor Nelson, doutor Cariolano está envolvido, doutor Danilo, e nós também participamos de um movimento regional. Então nós temos o doutor Alcides, que é o procurador regional do INSS no Recife, e ele está sabendo dessas visitas que nós estamos fazendo, ele inclusive tem apoiado isso, porque vai chegar o ponto que vocês não vão receber processo só de Alagoas. O GET vai ser regional. Então vai vir processo do Nordeste inteiro. No próximo momento, com certeza. E aí aquela conversa que a gente estava tendo vai começar a ter, digamos assim, mais espaço, que é a ideia do trabalho remoto, né? Eu acho que o servidor, no momento em que ele tiver acesso a uma base de dados nacional, o servidor, no momento que ele se identifica no sistema, ele é responsável pelo que ele vai produzir, né? E aí ele vai ter, digamos assim, essa liberdade, mas uma liberdade vigiada pela própria natureza do trabalho que ele executa. Essa questão da produtividade, de fazer um processo em meia hora, quando demanda tempo de análise, é complicado. Isso aí passa por uma decisão de gestão, né? Porque se exige da gente produtividade está relacionado a tempo, quando exige também responsabilidade. A gente costuma buscar a democracia. Eu já vi, passeando por essas... e uso o verbo aí não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo, né? Que a gente passeia porque a gente olha para vocês e aprende com vocês e se integra, né? Então, eu já ouvi pessoas, inclusive servidores do INSS, dizendo que para eles, no caso específico deles, essa produtividade que se exige não é muito grande. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa está numa gerência que tem um volume, digamos assim, de pessoas chegando pequeno. E aqui no caso de Alagoas é interessante, você tem 42 gerências, aliás, APS, né? Agências. Então, as realidades são muito distintas. Como nós temos aqui na APS Jatiuca, que é, como estávamos comentando, possivelmente, eu acredito que provavelmente a maior APS do estado. Então a realidade de vocês é uma realidade bem singular, bem diferente, né? Só para encerrar por enquanto a participação, falando de dificuldades, a gente tem uma dificuldade muito grande com a resposta de ofícios. Então, já foi feito entre a gerência executiva, já foram feitos acordos em específico com a CEPLAG, que talvez seja o nosso maior gargalo. Assim, né, por conta do PDV, por conta dessa relação bem íntima, prefeituras também, mas a gerência executiva já fez. A CEPLAG disponibilizou um e-mail para que, quando a gente mandasse o ofício, cobrasse por esse e-mail, mas mesmo assim não funciona. O e-mail não funciona, o envio do ofício não funciona. Seria uma espécie entre o Ministério do Planejamento do Estado da Alagoas, da Secretaria que cuida dessa parte do planejamento. Isso. E a gerência executiva já fez alguns trabalhos já, e foi o fruto desse trabalho foi exatamente esse e-mail, que disseram, olha, se o ofício estiver demorando, manda esse e-mail.
mas mesmo assim não chega. Então, a gente, assim, a grande dificuldade hoje, não só com o Estado, eu estou falando especificamente do Estado porque houve esse trabalho, né? Mas não só com o Estado. Uma das nossas grandes dificuldades é com relação à resposta de ofício. Mas geralmente os colegas demandam o que da CEPLAG? São consulta de vínculos? Vínculos em aberto, né? CTC, Situação atual. se houve averbação ou não. Eu acredito que ao longo do decorrer que vai aumentar essa informatização, o próprio portal de transparência poderia ajudar muito nesse sentido. Posso ter uma ideia, às vezes a pessoa pede uma certidão e não informa o contra-cheque nem a matrícula. Então a gente entra no portal de transparência e tem a matrícula da pessoa. É informação primária. Às vezes o portal de transparência pode resolver algumas Pode, coisas, mas não tudo. mas não sabe? tem. Então poderia se buscar isso. Agora os colegas sabem dizer se essa base de dados lá da CEPLAG, ela é uma base informatizada? Não é. Porque se o fosse, a gente poderia tentar um termo de operação para acessar essa base de dados. Exatamente. Aproveitar o próprio portal. Porque, inclusive, é uma questão que eu já venho defendendo isso, e o Dr. João sabe desse nosso pleito, dessa nossa luta, de que a gente passa a ter um acesso, a gerência entre em tratamento com a Previdência e com o IPREV, do Instituto de Previdência do Município Nacional, para acessar a base de dados desses regimes próprios, para a gente poder, porque algumas coisas a gente consegue no portal da transparência, mas tem coisas que não consegue, não dá. Então a gente precisaria de dados precisos nessas bases de dados informatizadas. E já houve uma aproximação com o IPREV, saiu até na imprensa, até porque o município de Maceió tem interesse em acessar as bases de dados, não só do regime geral, como do regime próprio da União, porque às vezes você pode ter um servidor público que está lá de licença médica, ou seja, recebendo a sua remuneração, ali como um benefício de natureza previdenciária, do pago pelo regime próprio, mas está trabalhando na iniciativa privada. Então, como é que o IPREV, que está pagando lá aquele entre aspas, auxílio-doença, que é a licença remunerada do servidor, para tratamento da saúde, e o camarada está lá com vínculo no CNIS, recebendo remuneração todo mês. Então, é uma via de mão dupla. Tanto os regimes próprios têm direito de acessar as bases de dados do regime geral, quanto o regime geral também acessar os regimes próprios. Então, é uma via de mão dupla, é um interesse recíproco. Então, eu acho que é bem por aí que a gente pode tentar essa aproximação. Oferecer algo em troca para poder também acessar as bases de dados dele. Mas nesse caso da CEPLAG, talvez a dificuldade seria que ele não tem uma base informatizada. Ele provavelmente vai pesquisar em arquivos, em livros, em pastas funcionais. Talvez seja isso a dificuldade. Exato, Dá o protocolo para segurar. A Secretaria, por exemplo, da Educação é mais ágil que o CEPLAG, é muito mais rápido. A saúde é mais ágil que o Eu tive CEPLAG. processo de recurso e demandou todos os ofícios. As bases de dados do IPREV e do AL Previdência eu sei que são informatizadas, entendeu? Então aí a gente já tem um caminho pavimentado. No caso da Secretaria de Planejamento, de Gestão do Estado de Alagoas, a gente teria que amadurecer um pouco mais, conversar com as autoridades para ver em que medida a gente pode encurtar esse caminho. Porque de fato eu estou vendo que os colegas, além da dificuldade operacional mesmo do acesso a essas bases de dados, tem essa burocracia, de ofício para lá, de ofício para cá, e a gente tem que buscar isso aí. Reforçar bem que não é só com eles, Mas, assim, mas é um exemplo. Que realmente assim, os ofícios, eu tenho um processo do ano passado esperando o ofício da ALE, como é que os da cartórios, Assembleia Legislativa. Os cartórios respondem, os cartórios demoram também. 7 dias. Demoram bem menos, mas demoram. Eu tenho processo ano passado esperando um ofício da ALE. Assembleia Legislativa. Do ano passado, assim, ano passado, tipo agosto do ano passado. E prefeitura, ele alega assim, foi o prefeito passado, aí não tem documento Como se não disso. existisse Aí ele não vai responder por aquele outro, entendeu? Entendo. Aí eu digo, não, é a prefeitura que vai responder. Mas aí fica esse caminho, não chega a responder. É uma questão para a gente levar para o debate com a chefia de benefícios, né, com a gerência executiva, tentar encontrar soluções. Né? Assim, é importante que os colegas compartilhem essas informações para a gente poder levar para o debate. Né? Às vezes a gente não tem uma solução de imediato, mas sabendo do problema a gente pode buscar viabilizar algo, né, doutor? Isso. Eu gostaria de fazer uso da palavra, pegando a carne mais
esse ano e em seguida voltar ao rural. Eu vou começar pela certidão, porque a gente já está no fim. Eu fiz vários contatos com a Secretaria de Planejamento e elas me diziam o seguinte: olha, dona Luzia, o problema nosso é que o ofício vai para a Secretaria de Vinculação, mas isso tem que vir para a CEPLAG, porque é responsável por todos os informes, a conclusão tem que sair do secretário. Nós temos aqui, em média, 6.000 servidores em processo de aposentadoria e a gente está nessa dificuldade de responder esses ofícios em tempo hábil. Eu alertava ela, até Flávia, o nome da garota, a secretária assessora do secretário de Planejamento. Dizia, olha, a nossa legislação prevê 30 dias para a gente seguir um processo, mas quando depende do segurado e um ofício que a gente faça para complementar ou para definir, subsidiar concessão ou indeferimento, que a responsabilidade é igual, nós não podemos responsabilizar o segurado por esse prazo de 30 dias. Vamos ver o que fazer, a senhora manda direto para o nosso protocolo, porque ele vem para cá, ele vai para a Secretaria de Vinculação, lá ele identifica, mas a resposta é aqui. Então, a centralização, é o que eu pude perceber, é o que está dificultando a resposta dos nossos ofícios. Sem contar que a gente já criou um modelo padrão para complementar todas as situações, item por item, para facilitar quem vai responder. Porque a gente sabe que o português, cada um entende o que quer, ouve o que quer, responde o que quer, a gente já vai. Qual o regime, se aposentado, se pensionista, se em atividade, qual o regime anterior, se houve mudança, a partir de quando, né? Já item por item, tá? Se em gozo de abono de permanência, a partir de quando, se houve algum tempo computado, quais os períodos computados, se não em gozo de abono, se usufruiu de licença de anuênios ou quinquênios. As respostas, quando chegam, demandado em 3, 4 meses, é o período mínimo de resposta, elas ainda vêm com itens, não obstante eles já detalhadinhos, ainda vêm com itens que não são respondidos e que são fundamentais para nós, que é exatamente o abono, a partir de quando se utilizou o tempo do RGPS lá atrás, porque a gente sabe que o Estado mudou de regime em dezembro de 85, janeiro, fevereiro de 86 e precisamente em junho de 86, município de Maceió em fevereiro de 92 e por aí vai os outros municípios que a gente está apurando. Então, isso faz com que a administração tenha duas posturas, até que melhorou mais, depois de muita pressão. Indefere-se, porque não podia manter-se isso na base, e depois houve uma flexibilização, depois de muita pressão, a Luciane até que disse que se comentava isso em reuniões, né? Indefere, demora mais um pouco, enfim. Às vezes fica a mercê do servidor. Eu vou ficar com o meu represamento aqui, aguardando resposta. Quando você indefere, você amplia o recurso, a demanda do recurso, ou o cidadão, por não acreditar muito no recurso, que às vezes se demora muito, corre para o judicial, ou judicializa, quando você sabe que o processo não foi depurado, foi um processo que foi indeferido, sem uma depuração maior, prematuramente. E a nossa legislação, ela é bem sábia em dizer que o servidor tem que depurar, tem que orientar o que é mais vantajoso, etc. E tal. Joga na nossa responsabilidade uma depuração, uma conclusão perfeita, quando muitas vezes você está só se defendendo ou criando demanda. Que não está dentro da esfera de atuação, de possibilidade nossa, né? Que às vezes depende de clientes. Já fui pessoalmente junto à Prefeitura de Maceió conversar sobre o nosso caso agora é CTC, que a crise do momento é o quê? Certo, então a aposentadoria corre, vamos correr para se aposentar. Já fui lá, conversei a mesma situação. A SENGE cuida só da área de médicos, na área de saúde. As outras secretarias cuidam de suas áreas específicas. Então a gente vê que o nosso gargalo hoje, quando você trabalha em processo que tenha vinculação ou que teve vinculação com o público, está exatamente nessa centralização de informações em cada secretaria, dependendo da Secretaria do Cidadão, para finalizar na CEPLAG ou na própria Aeroprevidência. Essa é uma questão que eu acho que a administração tem que fazer um trabalho mais acurado para evitar demanda recursal, evitar demanda judicial e quando tiver que ir, que seja com convicção, porque nós já fizemos a depuração. Eu recebi um processo da Procuradoria hoje, né, e veio com essas questões todas. Lá atrás ele foi concebido, realmente poderia ter se depurado mais, não se houve uma depuração maior, mas porque o que se tinha já se foi trabalhando pelo CNIS.
Quando chegou na fase da revisão, fizemos todas as depurações, foi muita gente cobrando, pedindo, que o segurado pede, o padrinho pede, a gerência é pressionada, enfim, e o servidor também. Quando as respostas todas chegam, a gente vai finalizar. Muitas vezes o que foi feito foi precário, ou foi prematuro demais a decisão, ou a concessão está indevida, ou alguém tem que ler mais um pouquinho para a gente não... Aí eu sempre digo para essa equipe, quando se der uma conclusão, que ela seja ou positiva ou negativa, mas que ela tenha fundamento, para que a gente não fique trabalhando e retrabalhe mais na frente. Essa é a questão dos órgãos judiciários, dos órgãos públicos. Eu acho que se a gerência fizer um trabalho frente a frente, a CEPLAG e o Aéreo Previdência, eu acho que a gente vai ter um represamento menor. Porque eu sempre disse para eles e continuo dizendo, aonde tiver vínculo público ou teve presente vínculo público, ponha o freio. Ponha o pé no freio e oficie. Porque por trás você pode depurar muitas questões. Claro. Agora mais pegando uma carona. E essas carona. aposentadorias automáticas do 41, eu já peguei aqui erradas. Todo mundo fala que não, ela é perfeita, não sei o que, se o cadastro estiver perfeito, se não estiver perfeito, ela não passa. Mas eu já vi casos que só o cadastro do cidadão estava perfeito, tinha vínculos com o prefeito tudo e passou no sistema automático. Mas era no geral, né? Não. Porque a alegação é essa. Tinha vínculos de prefeitura. Veja bem. Regime próprio. Regime próprio e o sistema acatou isso. Temos que também lembrar que você pode ter regime de crédito, você está no RPPS, mas você não concedeu os benefícios básicos. Já dizia a Receita Federal que isso não pode mais existir, porque o município que adotou um regime de previdência, ele tem que manter pelo menos a aposentadoria e a pensão. Mas a gente está meio solto, né? Quando nós tínhamos a fiscalização, as coisas funcionavam melhor. Ou com essa descentralização para a Receita, a gente ficou meio perdido. A gente concedia, não tinha salário, a gente mandava para a Receita para apurar, ir na empresa fiscalizar. Só abrindo um parênteses, desculpa. Antigamente, dentro da estrutura da gerência, existia uma secretaria, um departamento de fiscalizar os regimes próprios, não era isso? Nós tínhamos um fiscal, que era Adalberto, que inclusive está aposentado, e ele ficava diretamente monitorando e visitando e dando reuniões e conscientizando a gente. Mas a estrutura não tem mais. Não, porque os fiscais foram todos para a Receita. Com a desvinculação dos fiscais da Previdência, que passou a ser auditor, eles foram embora e levaram o serviço com ele, mas a gente não tem a quem se dirigir. Outra questão, assim, que eu falo, é como o B40, a espera do 41 e a aposentadoria por idade, tá? Como ele é um benefício de menor carência, há quem faça esse discurso, é fácil de ser resolvido. Mas eles são 15 anos, mas dentro dos 15 anos você pode encontrar essas nuances que são concomitantes, que está lá no outro regime. Hoje mais não, né? Porque de 91 para cá já tem um bocado de caminho, né? É de 92 também, que o município de Maceió mudou em 92, já tem 15 anos. O Estado, na sua grande maioria, mudou em 86, já tem, foi embora tem. Mas eu acho que é pertinente e a visita é muito boa, é excelente, eu esqueci de parabenizar, mas isso não, né? Isso é óbvio, eu recebi grandes elogios do Monte Máquina, né? A turma do Lago, eu fui também do Monte Máquina, andei por todos esses lugares. Disseram que a visita do senhor foi dada a essas respostas e respondeu o que se pede. Respondeu o que se pede já é mais complicado, porque cada cabeça é uma sentença, mas a gente volta, retorna. Mas se a resposta vier rápido, dá tempo de pedir a complementação. Até porque não se pede. Nós não temos mais tempo nem servidor para estar reiterando em aditamento, esses aditamentos, essas reiterações, tipo isso é tempo, a demanda que se cria. Eu agora vou para o rural. Eu pontuei aqui 6 Antes da senhora migrar para outro benefício, só uma pequena colocação. Eu recebi um processo semana passada aqui da Jatiuca, que era exatamente uma aposentadoria, que a parte tinha feito o pedido, aí foi concedido, e depois ela fez um pedido de alteração de ARMI, né? Quando ela fez esse pedido de alteração de ARMI, aí fez sua análise, né? O setor chegou a constatar que ela tinha 6 vínculos em entes públicos. Teve, né? Ela teve 6 vínculos. E aí chegou-se à constatação de que ela teria direito a receber um passivo de quase 100 e alguma coisa mil reais. 100 e alguma coisa. Aí se encaminhou para a SRD, aí a SRD destacou-se que, como tinha havido concomitância em diversos desses regimes próprios,
em tese, não seria, digamos assim, o adequado ser concedida aquela alteração de RMI, e talvez fosse o caso até da pessoa não ter nem a carência para obter a aposentadoria pelo o regime do INSS. Aí foi para a Procuradoria, e a gente se manifestou baseado numa decisão do Supremo Tribunal Federal, de que é impossível você ter, no regime brasileiro, depois de 88, três cargos públicos ao mesmo tempo. Não é possível. Pelo Supremo Tribunal Federal. O próprio artigo da Constituição já disse. Mas nesse caso eram 6. Agora esses períodos estão dentro do benefício? Sim, havia concomitância em alguns deles. E aí o próprio SRD destacou isso, que provavelmente nem o benefício a pessoa mais faz jus. Foi para a Procuradoria, a gente só manifestou o que o Supremo disse, que no caso 2 é o máximo que se entende de possível acumulação. Liberal, na sua essência, né? Acumulação. Mas só esse detalhe para a senhora, o que a senhora colocou ficar ilustrado, né? Tem casos assim que é bom a gente ficar de olho para não passar isso. Voltando, apesar da gente ter visto, pelo menos a gente percebeu claramente que as coisas mudaram, as decisões já mudaram, e hoje já se trabalha por ir buscar, tem que ir buscar. Não é mais conceder nem trabalhar pelo que está ali. O nosso ato normativo, eu não vou me ater ao processo, inclusive esse processo eu também trabalhei aqui. O senhor falou, ele está na minha mesa, chegou. Aí, o nosso ato normativo, ele não amarra, né? Constituição, artigo 37, a gente conhece, né? A gente queria mais um pouquinho, vocês que são procuradores são doutores, mas a gente que está aqui do outro lado do balcão, a gente dá uma livrinha mais. O nosso ato normativo, o que é que ele diz? No caso específico daquele processo, que eu acho que só para finalizar, que eu vou entrar na questão do rural, o nosso ato normativo, ele não deixa com precisão claro para nós essa situação, a não ser que a gente vá buscar a Constituição como amparo para derrubar o benefício. Tudo bem, a gente está aqui para fazer o que nos manda, quem estiver acima, desde que todos, né, conversando. A Procuradoria a gente já não pode muito, né, mas pelo menos a gente vai discutir um pouco isso, se for necessário, se fosse necessário, tá, ou se for. Mas a nossa norma diz o quê? No caso daquele processo ali, aquela moça exercia um cargo comissionado. Se ela estava na contramão do artigo 37 da CEF, beleza para nós, para ela é um sofrimento, não é? Mas veja bem, os 15 anos dela estão assegurados ali após a mudança de regime, que ela passou para o regime próprio. Se lá ninguém pedia acumulação de cargo, até que nós tínhamos uma consulta, eu até acionei o Ricardo na SRD, aquela consulta que nós fizemos a DG em depuração desses servidores públicos que estão exercendo mais de um cargo público e concomitante estão também no regime geral e muito, no caso específico era aposentadoria por invalidez, que existia servidor que entendia que se ele se aposentou por invalidez aqui, ele tinha que se aposentar lá. E a resposta da DG foi assim, para nós, ela dizia isso para nós o seguinte, claro que as realidades mudam, ela dizia que quem cabe questionar a legalidade ou não da situação dela é lá o regime que ela está. Aqui, ela comprovou o vínculo, ela está exercendo a atividade, está lá o vínculo, está lá os salários, e assim a gente decidiu no 32, precisamente, né? Que é um benefício de uma carência pequenininho, né? Que é 12 meses no máximo, né? No 41, que já são 15 anos, a gente vai ler, a gente vai sentar, e a gente decidiu, a gente vai e acolheu e efetivamente estiver dentro do normativo jurídico. Eu agora gostaria de passar para o rural. Quando o senhor falava ali do rural, da gente buscar as bases de dados, procurar pesquisar, mais um trabalhinho, mas nós estamos aqui para trabalhar, né? Já temos muito pesquisa, mas é mais trabalho. E entendo, porque eu que faço parte do controle, não tão efetivamente, mas eu mexo por tudo um pouquinho, eu entendo que a gente tem mais é que estar buscando para tirar de quem não tem direito e dar a quem tem direito. Mas eu já vi um caso aqui, que diz um servidor... Caso concreto? Caso concreto. Não na nossa agência, mas eu estava na SRD, que eu vim de lá da gerência, onde se dizia, a justiça já negou, matou o cidadão. Meu Deus,
Nós não podemos generalizar isso no meu pensamento, né? E não é diferente, eu acho. Eu hoje eu fui trabalhadora rural, eu fui. Mas não tenho que comprovar, até porque deixei o campo lá com meus 14 anos e a idade também me permitia. Mas tem gente que foi trabalhador rural e mudou sua realidade. A própria lei, o artigo 213, como a lei própria IN, ela diz que desde que comprove, né, como conta lá, né, o exemplo anterior a julho, a 24 de julho de 91, desde que comprove e a forma de comprovação. Eu me preocupo, não, eu já nem quero mais me preocupar muito, mas eu me pergunto, generalizar, se a gente usar tudo para generalizar é perigoso, porque tem casos e casos. Agora é óbvio que tem situações que são gritantes e saltam os olhos do servidor que lê mais um pouco esses benefícios morais. Realmente, acho que uma peneira, um filtro, quanto mais filtro, melhor, porque a gente evita a concessão indevida. Né? Isso era sobre o que eu queria falar no rural. Para a gente não negar porque está negando, porque achou, o camarada tem um carro. Não, não é por aí, porque hoje as condições de trabalho, né? Hoje os produtos rurais estão tão caros, quando chegam lá no supermercado, que o camarada já pode fazer. Hoje o acesso você também já pode ter alguma coisa, né? Só uma ponderação que eu fiz em cima disso, que a gente fica preocupado, meu Deus, não podemos generalizar, mas também não podemos nos expor. Eu sempre digo para eles, ponham o pé no freio, na dúvida põe o pé no freio, manda para a Rua da Praia, manda para a Procuradoria, porque esse povo tem que nos apoiar, né? Tem que nos ajudar, porque o final é perigoso, né? Ninguém está aqui para uma demissão, nenhuma negligência, nenhuma omissão. Olha, só pedindo ao Rene aqui a Luzia, essa questão do veículo, hoje em dia, eu que trabalho diretamente com essa questão rural, um veículo automotor não é necessariamente um sinal de riqueza. Por exemplo, uma motocicleta na roça, hoje em dia, qualquer pessoa da roça hoje em dia tem uma motocicleta. Oi? Uma motocicleta, hoje em dia você encontra pessoas na roça que trocaram a montaria pela motocicleta. Hoje em dia é até uma necessidade. Tanto é que quando eu vejo uma motocicleta registrada no nome da pessoa que está pedindo benefício rural, eu já nem levo em consideração. Agora, se o cidadão tem um caminhão, tem um ônibus, tem uma van, faz transporte escolar, presta serviço para a prefeitura, carrega carvão, né? Não é pelo veículo, é pelo emprego que ele está usando o veículo, entendeu? Só para fechar esse parênteses. Agora eu vou no aluno aprendiz, para fechar a minha fala. Nós vínhamos aqui concedendo, acolhendo o tempo do aluno aprendiz, da forma que o ato normativo manda, de data início, data fim. Tempo de serviço a ser computado no regime geral, da data de admissão, a data de demissão e na sua ausência depurar para chegar a uma finalização. Não era diferente com o aluno aprendiz. Então, em 2015, 2016, eu já não era mais gerente, 2016, que a Luciana chegou aqui em fevereiro de 2015. Nós recebemos uma orientação da Escola Técnica Federal, onde nos dizia que as nossas certidões estavam saindo de forma equivocada. E eu perguntava, mas aonde, Betânia? Onde é que está o equívoco? Onde é que está o equívoco? Ela disse, olha, nós recebemos um parecer da Procuradoria da Bahia, tá? Quer dizer, eu entendi escolas técnicas, não é INSS, onde ele disse que vocês têm que dar, a gente dá a certidão, e vocês aí vão certificar, porque é competência nossa,